Muito bem, senhores. Então, bom dia de novo aí para todo mundo. Hoje a gente termina nosso curso. Hoje é a última aula. Cara, lindo demais. Chegamos no fim. Hoje vai ser a cerejinha do bolo em Lightmode por conta do que da Bruna, cara. Bicho, tá tão quente, cara, que eu peguei a blusa mais, sei lá, mais confortável que tinha ali no armário e falei, é essa mesmo. Inclusive, uma blusa lá do ensino médio do outro campus que eu dei aula. E, finalizando hoje, então, galera, a próxima aula a gente faz uma revisão. Não, cara, aí não. Aí, pô, se eu ficar sem blusa, aí não vai ter ninguém na sala. Vai sair todo mundo voado. Ó, vocês estão tirando atenção. Vocês, então, galera, última aula, ainda mais gravando, né? Isso é uma beleza. O MEC, né, o nosso presidente aí, imagina. Os caras iam ficar felizes na vida, né? Instituto Federal da Balbúrdia. Cara, semana que vem, galera, nós vamos fazer mais exercícios, tá? Fazer uma revisão. E aí, aquele esquema. Semana que vem eu já entrego para vocês a última provinha, a segunda provinha, para vocês ficarem fazendo em casa e depois me entregarem. Beleza? Então, hoje eu termino. Semana que vem, vocês têm revisão, exercícios e eu entrego a prova. Beleza? Eu estava perguntando mais cedo para o pessoal que estava aí na sala se vocês fizeram vocês sabem, de uma certa maneira, integrar e derivar. Hoje, galera, eu vou falar um pouquinho do circuito que mistura resistência com capacitor. E como é o último, eu vou mostrar para vocês o jeito certo, tá? De estudar isso, sem jogar as equações, porque eu acho que é importante também que vocês saibam que existe todo um cálculo por trás das equações, das soluções, enfim. E eu acho que esse é um momento bom para vocês verem isso, né? Talvez hoje, agora, no final do curso, vocês estão com mais maturidade com relação às teorias do eletromagnetismo, né? Então, provavelmente vocês estão mais prontos para enxergar algumas coisas, digamos assim. Então, vamos com calma. Qualquer coisa vocês me dão um grito aí. Deixa eu compartilhar minha telinha. Bom, então qual é o grande esquema, galera? Vocês já viram alguns dispositivos elétricos. Vocês viram o tal do resistor? O resistor é um bichinho que tem uma função específica, que é esquentar ou dissipar energia. Vocês viram o gerador, que é a fonte, né, a bateria, e aí ele tem a função de gerar uma força eletromotriz para empurrar as cargas. Quem já viu isso? E vocês viram também o capacitor. O capacitor, ele tem a função de acumular a carga, né? E ele acumula para quê? Para depois liberar essas cargas. Então, você, por exemplo, não sei se você já viu o desfibrilador de hospital, aqui é um capacitor. Os caras armazenam carga nas placas, aí colocam no corpo lá do paciente, e aí libera essas cargas para você obter uma corrente muito rápida, muito intensa, num intervalo de tempo bem pequenininho, né? Aquela porrada de corrente elétrica. E isso é um capacitor. Então, o capacitor ele tem duas partes no circuito. Uma parte em que você carrega o capacitor. Nesse momento, você está produzindo uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai carregando, o capacitor carregando. Enquanto isso, essa corrente elétrica ela vai caindo, né, de intensidade. Depois que esse capacitor é carregado, aí você liga ele no resistor. Você tira da bateria e liga, por exemplo, no teu circuito. Aí o teu circuito ele vai ser alimentado não pelo gerador, ele vai ser alimentado pelo capacitor, sacou? E aí quando ele é alimentado pelo capacitor, ele tem a segunda parte, que é a parte de descarga. Aí você vai descarregar o capacitor, e aí toda aquela carga que foi armazenada no capacitor vai para o sistema que você está querendo. Essa descarga, de novo, ela é muito rápida, muito intensa, tá?
É diferente da bateria. A bateria ela libera carga lentamente e continuamente, em um grande intervalo de tempo, né? O capacitor não, ele vai liberar carga muito rápida, em um tempo muito curto, né? E com uma intensidade bem considerável. Beleza, galera? Então, dito isso, vamos lá. Então, a gente chama de circuito RC, aquele circuito que tem resistores e capacitores no meio do caminho. Beleza? Esse circuito RC, então, ele vai ter duas partes para a gente estudar. Primeira parte vai ser a carga do capacitor. Carga do capacitor. Então, o que a gente vai fazer, galera? Ó, vou roubar aqui uma figurinha do... Acho que ela é do livro de vocês mesmo. Então, olha o que vocês têm aí. Vocês têm uma bateria. Essa bateria já dá para ver que não é uma bateria ideal, né? Não tem resistência interna. E uma chave que pode conectar em dois pontos. Ou o ponto A ou o ponto B. Se você conectar no ponto A, você está ligando a chave na fonte. Beleza? E essa fonte, ela, então, vai produzir uma corrente elétrica. Imagina que seu capacitor está inicialmente descarregado. Essa corrente elétrica, ela vai passar pela resistência. Quando chegar no capacitor, ela vai começar a carregar, ou seja, acumular cargas aqui no capacitor. Aí você fala, pô, professor, mas o capacitor ele não impede a passagem da corrente? Ele não fecha o circuito ali? Quer dizer, na verdade, ele não deixa o circuito aberto? Isso só é verdade, galera, depois que o capacitor ele está completamente carregado. Enquanto ele ainda não está completamente carregado, e quando a gente fala completamente carregado, é quando a diferença de potencial aqui nele, entre os pontos das placas dele, corresponde à mesma diferença de potencial da bateria, tá? Quando, por exemplo, se a bateria tiver 12 volts, à medida que esse capacitor vai sendo carregado, a diferença de potencial aqui vai aumentando. Então, vai 2 volts, 3 volts, 4 volts. Isso quer dizer que lembra que a carga do capacitor é dado pela voltagem do capacitor vezes a capacitância dele, né? Então, à medida que ele vai sendo carregado, a voltagem nas suas placas vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, de maneira que, quando esta voltagem entre as placas adquire a força eletromotriz da bateria, isso quer dizer, então, que você está com a carga máxima que o circuito permite, beleza? Quando isso acontece, galera, aí zera corrente. Não passa mais corrente em lugar nenhum que tenha capacitores no seu circuito, beleza? Ah, professor, então não tem diferença de potencial? Tem. Existe uma diferença de potencial na bateria, existe uma diferença de potencial no capacitor. Na resistência, não. Porque lembra que a resistência é igual a R vezes I. Então, se eu não tenho corrente, galera, eu não tenho diferença de potencial na resistência. Mas isso só acontece quando? Quando o seu capacitor alcança a diferença de potencial fornecida pela bateria. Enquanto você está carregando, ele vai aumentando essa diferença de potencial. Faz sentido isso, galera? Então, de novo, são dois momentos, tá? Você liga a bateria, ou você liga aqui a chave. Conectou a chave bem aqui, ó. Conectou a chave, começa a circular uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai esquentar a resistência e vai carregar o capacitor. Seu capacitor vai carregando, vai carregando, vai carregando, vai carregando, até que a diferença de potencial do seu capacitor vire a diferença de potencial da força eletromotriz da bateria. Nesse momento, o seu capacitor está totalmente carregado, não tem mais corrente elétrica. Se não tem mais corrente elétrica, a resistência não funciona mais. Beleza? Então, o que nós vamos fazer?
Vamos aplicar, galera, a lei de Kirchhoff para esse circuito, enquanto o seu circuito está carregando. Uma coisa importante, vocês podem estar se perguntando assim, pô, professor, mas não faz sentido passar corrente na resistência, passar corrente do outro lado do capacitor, porque aqui no meio do capacitor existe um isolante. Como é que passa corrente aqui no meio do isolante, enquanto você está carregando o capacitor? Existe aí, galera, o que a gente chama de corrente de deslocamento, tá? Então, mesmo que não exista passagem de cargas aí dentro, existe uma variação do campo elétrico dentro do capacitor, porque você está aumentando a quantidade de carga, então você está aumentando a diferença de potencial, logo você está variando o campo elétrico dentro do capacitor. Isso produz o que a gente chama de corrente de deslocamento, tá? E aí essa corrente de deslocamento, ela induz a corrente do lado de lá e faz com que nós tenhamos corrente, então, passando pelo circuito. Mas isso, de novo, só acontece quando o seu capacitor ou está carregando ou está descarregando, beleza? Depois que ele entra em equilíbrio, ou seja, ele adquire a diferença de potencial da sua fonte, isso não acontece mais. Tá bom? Então vamos aplicar aqui a nossa lei de Kirchhoff, começando com a força eletromotriz. A gente viu essa lei de Kirchhoff na aula passada. Então a força eletromotriz ela é positiva, nós vamos girar no sentido, né, convencional aí da corrente. Então, força eletromotriz passa pela resistência, então menos RI, passa pelo capacitor, menos a diferença de potencial do capacitor, chega no fim igual a zero. Certo, galera? Bom, a gente sabe que a diferença de potencial no capacitor, vou chamar de VC, isso vai ser dado pelo quê? Pela carga que esse capacitor tem naquele momento, dividido pela capacitância dele. Vocês percebam que a carga, galera, é uma parada variável. Isso quer dizer que essa carga aqui, ó, ela é uma função do tempo, beleza? Assim como a corrente também é uma corrente em função do tempo, porque essa corrente ela é variável. E o que nós vamos descobrir é exatamente isso. Qual é a equação que me diz a carga que está sendo acumulada e qual é a equação que me diz a corrente que está sendo produzida nesse nosso circuito aí. Muito bem, então eu vou substituir essa ideia, vai ficar assim, ó, força eletromotriz menos R vezes I menos VC. E o VC é a quantidade de carga no capacitor dividido pela capacitância, tudo isso é igual a zero. Beleza, galera? Hoje nós vamos ter a cerejinha do bolo, eu vou fazer um pouquinho mais de conta com vocês. Vamos isolar o RI. Se eu isolar o RI, fica assim, ó. RI é igual a... as coisas vão passar para lá, né? Então nós vamos ficar com o sinal de menos. Depois a gente troca o sinal, fica E menos Q sobre C. Ok? Já troquei o sinal de menos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar o R. Se eu isolar o R, a gente vai ter uma equação assim, ó. Vou isolar o U, desculpa. Vou passar o R dividindo. Vai ficar I é igual a Epsilon sobre R menos Q dividido por RC. Eu vou chamar essa equação de 1. Vou chamar essa equação de 1. Vamos analisar um pouquinho essa equação em dois momentos. Em dois momentos. Primeiro momento, galera, eu vou chamar de A. Momento A. Quando o tempo estava zerado, ou seja, em t igual a 0 segundos, ou seja, no momento que eu ligo a chave, o que o capacitor tem? Nada. O capacitor está descarregado. Então, ó, em t igual a 0, o capacitor
encontra-se descarregado. Beleza? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a carga é igual a zero. Né? Até aí, nada demais. Só que se você voltar para a equação 1 e colocar a carga igual a zero, olha para a equação 1. Se você colocar a carga igual a zero, essa segunda parte aqui, ó, ela some. Então, a gente fica apenas I é igual a força eletromotriz da bateria dividido pela resistência. Tá bom? Só que esse I, galera, não é o I quando nós tínhamos a situação inicial, ou seja, no tempo igual a zero. Então, esse I, ele vai ter um nome especial. Eu vou chamar de I0. Por que ele é o I0? Porque ele é a corrente inicial. Faz sentido, né? É a corrente que corre no circuito assim que você liga ele. Corrente inicial. Pronto, essa é a primeira análise. A segunda análise é depois de você esperar um tempo suficiente. Depois que você esperar um tempo suficientemente grande, o que você espera no capacitor? Você espera que ele vá acumulando carga, vá acumulando carga, vá acumulando carga, até que ele chegue no seu limite, né? Isso quer dizer que ele consiga ser completamente carregado, de maneira que a força eletromotriz corresponde à diferença de potencial entre suas placas, e nesse momento zera-se a corrente. Então, após algum tempo, um tempo suficientemente grande, né? Então, após algum tempo, o capacitor ele é carregado. Então, o capacitor é completamente carregado. E o que acontece? A corrente se anula. Então, eu vou botar assim, ó, anulando a corrente. Beleza? Se a corrente se anula, aí você vai olhar de novo lá para a expressão 1. Quando a gente olhar para a expressão 1, eu vou colocar agora a corrente igual a zero. Então, esse bichinho aqui vai dar zero. Tá bom? Quando a gente fizer isso, vai ficar assim, ó, zero é igual força eletromotriz sobre a resistência, menos a carga. Essa carga, galera, é a carga que ficou acumulada totalmente no seu capacitor. Então, eu vou chamar essa carga de QF, ou seja, carga final, beleza? Dividido por RC, né? RC. E essa carga aqui, ó. Depois eu escrevo ela, peraí. Então, vamos isolar as coisas. Se eu isolar, fica carga final dividido por RC é igual a força eletromotriz dividido por R
A gente pode cortar R com R. E aí eu sei escrever a carga final acumulada na bateria. E ela vai dar exatamente a força eletromotriz vezes a capacitância. Que era o que você esperava, né, cara? Porque olha para essa equação aqui, ó, lá em cima. Se a carga do capacitor é igual a voltagem vezes a capacitância, a carga final do capacitor vai ser a força eletromotriz do capacitor, do gerador, né, vezes a capacitância. Então, essa equação aqui, ela diz sobre a carga final do capacitor. Certo, galera? Muito bem. Agora nós vamos para a nossa cerejinha do bolo. Tá bom? Em que eu tentei fazer vocês fugirem disso o semestre todo, mas hoje é o último dia com essas matérias, então hoje eu vou fazer vocês se divertirem um pouquinho. Olha só, usando o fato o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela não corresponde ao fluxo de cargas que vai atravessar o fio em relação ao tempo. Isso, galera, a gente define matematicamente como sendo a taxa de variação da carga em função do tempo. Beleza? Então, é um elemento infinitesimal de carga que atravessa um intervalo ínfimo de tempo. Isto a gente define a corrente elétrica assim. Só que se a gente substituir isso lá na equação 1, então a equação 1, ela fica dada por vamos voltar lá. Olha a equação 1. I é igual a epsilon sobre R menos Q sobre RC. No lugar do I, eu vou trocar pela derivada, dq dt. Tá bom? E aí vai ficar assim, ó. dq dt vai ser igual a quem? Vai ser igual a força eletromotriz sobre R menos a carga Q sobre RC. Aí vocês estão diante de uma equação diferencial. Galera, todos os fenômenos físicos que nós temos uma representação matemática para eles, tenta descrever eles de um contexto, né, fenomenológico, assim, olhando para a natureza mesmo, todos eles são descritos por uma equação diferencial. Tá? Todos. E aí a gente arruma soluções para essas equações diferenciais que satisfazem aquelas condições de contorno que nós temos e as condições iniciais. E essas soluções, elas indicam, elas fazem previsões, né, do nosso fenômeno, indicam quanto tempo dura, quando vai acontecer, quando não vai, enfim. Então a gente vai tentar rearranjar essa coisinha aí para resolver essa equação diferencial, para a gente achar uma solução para ela. Tá bom? Então a primeira coisa, vamos colocar em evidência o RC do lado de lá. Então ficamos assim, ó, dq, opa, dt. Se eu colocar em evidência o RC, vai aparecer aqui, ó. Concordam comigo que não tinha um C no primeiro fator? Eu tenho que colocar ele para compensar. Menos Q. Tá bom? Tirei o RC, botei ele em evidência.
Por que isso? Porque aí agora eu vou fazer a separação desses dq dt. Eu vou deixar o que tem Q para o lado esquerdo e o que não tem Q para o lado direito. Ele fica assim, ó, dq para o lado esquerdo. Vou trazer, galera, a parte que tem o Q para cá, ó, ele vai subtraindo, desculpa, dividindo. E o lado de lá aparece o dt dividido por RC, ok? Estão acompanhando aí? Só que vocês estão vendo que a minha variável, ela está negativa, porque a minha variável aí é o Q. E ela está negativa. Para evitar esse tipo de situação, eu vou inverter aqui, ao invés de botar E menos Q, eu vou botar Q menos EC. Só que isso me leva ao menos, né? Porque eu estou trocando o sinal das coisas, então eu estou invertendo o sinal. Para compensar isso, eu vou levar o menos aqui para cá para o dt. Tá bom? Não fiz nada demais. O que a gente faz agora, galera? Para resolver uma equação diferencial onde eu tenho dq de um lado e dt do outro, eu tenho que integrar. Então, eu vou integrar o lado esquerdo. Quando eu integrar o lado esquerdo, vai ficar dq dividido, então, por q menos EC. E do lado de lá vai ficar menos a integral de dt. Tá bom? Inicialmente, o que a gente tinha? Um capacitor descarregado. Então, a carga inicial do capacitor era zero. Então, a gente vai ter que integrar de zero a uma carga qualquer. Beleza? E o tempo inicial é zero. Nós vamos integrar de zero até um tempo final t. Beleza. Como é que a gente faz essa integração aí? Para facilitar, a gente pode fazer o método que vocês conhecem como método da substituição, né? Então, eu posso trocar essas variáveis aí, ó, falar, vou inventar uma variável 1, que vai ser Q menos EC. Então, onde tem Q menos EC, eu troco por 1, que aí você facilita a sua vida, né? Se você derivar os dois lados, você vai ter que D1 é igual a DQ, já que o EC é constante. Então, se você derivar, né, vai dar zero. Vamos para os limites, galera? Quando a carga é igual a zero, o que acontece com o nosso U? O U, ele vai ser apenas menos EC. Né? Substitui aqui o Q por zero para você ver. Beleza? Coloca o zero no lugar do Q, aí fica menos EC. Agora, quando o Q atingir a carga final, Q, o U fica do jeito que ele está. Que é Q menos EC. Feito isso, vamos voltar para a integral. Ó. Lá para cima. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma integral de dq, só que eu troquei o dq por um du, e embaixo era q menos EC, virou 1. Beleza? E o limite de integração ficou o quê, galera? Ficou de 0, e aí o 0 é o menos EC, tá bom? Que a gente viu aqui embaixo agora. E lá em cima fica q menos EC. Então, q menos EC. Isso tudo é igual a menos a integral de 0 a t de dt sobre RC. Muito bem. Aí vocês conhecem a integral de 1 sobre x dx? Qual a integral de 1 sobre x dx? Vocês devem ter visto, isso é o logaritmo natural. Então fica ln de 1 integrado de menos EC até Q
menos EC. Isso tudo é igual, o lado de lá é fácil, né, galera? A integral de dt é t. Se eu estou indo de 0 a t, o zero não faz diferença, né? Então fica t sobre RC. Agora, faz o teorema do cálculo aí. Como é que a gente faz como é que a gente coloca esses limites de integração? É o limite de cima menos o limite de baixo. Então, vamos devagarzinho aqui, ó. Vai ficar L em da parte de cima, Q menos EC, menos LN da parte de baixo. Tudo isso é igual a menos T sobre RC. Aí a gente pode aplicar uma propriedade, vou até trocar de cor aqui, ó. A gente pode aplicar uma propriedade dos logaritmos. Tem uma propriedade que diz assim, galera, ln de A menos ln de B, isso é igual ao ln de A sobre B. Tá bom? Se fosse um mais, era uma multiplicação. Então, vamos aplicar essa propriedade, vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, ln vai ter agora uma fração de Q menos SC dividido por menos SC. Tudo isso é igual a menos T sobre RC. Outra propriedade. Se, galera, eu escrevo que Ln de, sei lá, de A na base B é igual a X, aí você sabe que o B elevado a X é igual a A. Não é isso? Então, B elevado a X é igual a A. Só que o Ln, ele já é o log de uma base chamada número de Euler, que é o Ezinho. Então, aqui é como se tivesse um Ezinho, ó, né? Então, a gente vai usar essa propriedade nesse nosso log aqui. Vai ficar E elevada a menos T sobre RC. Isso vai ser igual todo lado de lá, que é Q menos SC sobre menos SC. Pronto, agora eu vou isolar isso aí para achar a carga, tá? Vai ficar assim, menos E vezes C vezes a exponencial. Tudo isso é igual a carga menos SC. Muito bem. Aí vamos lá para outro quadro. Vou isolar o Q, hein, galera? Quando eu isolar o Q, vai ficar assim, ó. Q é igual, então, a SC menos SC vezes a exponencial. Acabando. Vou até trocar de cor agora, ó. Vou botar esse S em evidência. E aí a minha função Q vou chamar de Q de T. Isso vai ser igual a epsilon vezes C, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Pronto. Essa equação, ela nos dá, galera, a carga acumulada no capacitor. Vocês estão vendo que essa carga, ela depende do tempo. À medida que o tempo vai aumentando, nós vamos ter aí nós vamos ter
como é que eu falo? Um aumento de carga, bem, porque tem menos aí na frente. Se você tomar um tempo indo para o infinito, então um tempo muito longo, vocês vão ver que essa exponencial aí, ela zera, porque vai ficar e elevada a praticamente menos infinito, né? E elevado a menos infinito é 1 sobre infinito, então ele dá zero. E aí você vai ter a carga final sendo E vezes C. Tudo bem? Bom, já que você sabe calcular correntes, então vamos fazer a corrente. Ó. Vou botar assim, portanto, a corrente elétrica é. Como é que a gente calcula a corrente elétrica? Nada mais é do que a derivada da carga em relação ao tempo. Então, eu preciso derivar essa função de cima, não é isso? Então, eu vou tomar a derivada, galera, justamente desse cara que está ali, ó, de EC, que multiplica 1 menos elevado a menos T sobre RC. Ok? Bom, quando vocês derivarem a parte que tem o 1, cara, some, né? Porque é constante. Então, essa derivada, galera, só vai bater lá na exponencial. Só na exponencial. Então, vai ficar assim, ó. I é igual. Quando a derivada bater lá na exponencial, tem aqui uma constante multiplicando a exponencial. Então, vai ficar a derivada da exponencial. Lembrem que cai o expoente. Então, menos 1 sobre RC. Tinha um menos aqui, né? Menos 1 sobre RC vezes a própria exponencial. Menos T. Não é isso? A derivada da exponencial é a derivada do expoente vezes a própria exponencial. Bom, feito isso, nossa função I, já vou trocar de cor, eu vou chegar no fim. Função I de T vai ser igual a quem? Ó, esse cara corta com esse, menos com menos vai dar mais, e aí a gente fica com força eletromotriz sobre R E elevado a menos T sobre RC. E faz muito sentido, né, galera? Porque, olha só, tanto lá em cima, vou botar de outra cor aqui, ó. Tanto aqui em cima, onde apareceu esse pedaço multiplicando, isso aqui corresponde a quem? A carga final, que a gente acabou de ver. Quanto aqui embaixo, esse cara aqui corresponde ao I zero. Eles são as nossas constantes iniciais do problema, tá bom? Então, você liga o circuito, puff, você dá uma corrente inicial, né, dada por E sobre R, Epsilon sobre R, e aí tem uma exponencial que regula a queda de corrente elétrica à medida que o tempo passa. Percebam que depois de um tempo muito longo, essa corrente vai a zero. Por quê? Porque a exponencial negativa ela é uma curva, né, decrescente. Beleza, galera? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Até aí, tudo bem? Posso continuar? Alguma dúvida ficou aí? Hoje foi mais, tá, é mais matemático o negócio, mas é legal. É importante vocês terem um pouco dessa noção também matemática. Posso continuar? Vocês querem fazer uma pergunta? Bom, tá de boa, né? Então, beleza. Não consigo olhar para a cara de vocês, mas eu imagino que
vocês estejam bem. Muito bom. Então, olha só, galera. Existe geralmente, vocês são falação. Mas por conta de quê, cara? Porque você está acordando agora ou por conta da matéria? Você está acordando. Tá bom. Fico mais feliz assim. Cara, existe uma parada aí que vocês viram que não depende do tempo, tá? E ela apareceu bastante para vocês, inclusive na exponencial. Essa parada a gente vai chamar de constante de tempo. Vocês vão ouvir falar muito nela nos exercícios. Constante de tempo. O que é essa constante de tempo? Ela representa para vocês, matematicamente, depois que você liga o circuito, quantos por cento dessa sua carga foi alcançada em relação à carga total, né, a carga final? Matematicamente, eu vou mostrar para vocês, isso dá 63%, tá? Então, ela representa, eu vou escrever para vocês aqui, ó, para vocês não ficarem perdidos. Então, ela representa o intervalo de tempo que o capacitor leva para atingir sessenta e três por cento da carga final após a corrente ser estabelecida, tá? Opa. Após a corrente ser estabelecida. Quem é esse cara? Nós vamos chamar de tal. E ele, na verdade, é o produto RC. Por isso que a gente chama também de circuito RC, tá? Porque esse cara RC ele aparece muito no nosso estudo. Então, a carga que nós calculamos, a carga que depende do tempo, vocês lembram que ela era E vezes C, que multiplicava 1 menos E elevado a menos T sobre quem? Opa. Sobre o RC. E o RC agora é o tal. Então, eu vou substituir, ao invés de colocar RC, eu vou colocar o tal.
Beleza, galera? Se a gente calcular quanto que vale a carga armazenada no seu sistema depois de passar esse intervalo de tempo que eu chamei de tal, então vai ficar E sobre C 1 menos E elevado a quanto, galera? Aí no lugar do T eu coloco o tal, que é o RC, vai ficar uma coisa dividido pela mesma coisa, vai dar menos 1, né, lá em cima. Vai dar menos 1. Se você fizer essa conta, você vai encontrar que a Q de tal é igual a E vezes C. Vocês sabem que um expoente negativo, ele faz uma inversão aqui, né, na sua fração. E quando você fizer a conta, substitui lá o Ezinho pelo número de Euler, isso vai dar o número que eu tinha falado lá em cima, por isso que a gente... Q de tal. Isso vai dar, então, 0,63 vezes EC. Como esse EC corresponde à carga total, então nós vamos ficar com 0,63 da carga final. Tá bom? Então, isso é uma constante de tempo muito usada para fazer contas, tá? Para descobrir se o seu capacitor ele carrega muito rápido ou muito devagar. Se tudo tiver um sistema internacional, esse tal ele é dado em segundos. Então percebam, se você tem um capacitor com um tal de 3 segundos, o que isso quer dizer? Que ele demora 3 segundos para atingir 60% da carga. Se você tem um tal de 10 segundos, ele demora 10% para atingir a quantidade de carga final. Então, ele dá para você mais ou menos o quanto que o seu capacitor demora para carregar ou descarregar. Tudo bem? Bom, vamos para o segundo pedaço então, galera? Vamos agora analisar a descarga do capacitor. Eu coloquei que corzinha, hein? Foi verde. Então, vou botar um verde também. Então, B. Descarga do capacitor. Vamos lá roubar a figurinha de novo? Tá aí. Então, depois que você carregou o seu capacitor, ele ficou com a carga final cheia. Você, galera, acabou com a corrente elétrica, não tem mais corrente elétrica. Aí você faz o quê? Você conecta a chavezinha agora, ó, no ponto B. Quando você conectar isso aqui no ponto B, não tem mais bateria funcionando. A sua bateria ficou fora do circuito. Isso quer dizer que o seu capacitor ele vai devolver a carga que ele recebeu de volta. Então, ele vai produzir uma corrente que vai gerar no sentido anti-horário, não é isso? Que ele vai devolver agora a carga que ele acumulou, porque percebam, galera, a corrente elétrica deixou essa placa carregada positivamente e essa negativamente, não é isso? Depois que você descarrega o capacitor, então você faz com que a corrente agora gire no sentido contrário. Beleza? Mas não tem mais bateria. E aí você vai descarregando o capacitor, então percebam que a corrente vai caindo, a carga vai caindo. Depois de um tempo que você espera lá suficientemente grande, o que você tem? Você vai ter um capacitor descarregado, né? Porque ele foi descarregando. É nesse momento aí que o médico ele encosta o desfibrilador no paciente. Tá? Depois que ele carrega o capacitor, ele vai lá, encosta no corpo do cara e puf, desce a descarga elétrica. Ele tira a bateria e deixa toda a carga armazenada lá nas suas placas sendo descarregada direto no coração, porque aí você faz o coração reorganizar as cargas, né? E essa reorganização de cargas faz o seu coração voltar
a contrair de novo. Tudo isso é por conta de diferenças de potencial. De qualquer maneira, vamos fazer de novo a lei de Kirchhoff, galera. Lei de Kirchhoff. Começa pelo capacitor. Lembrem que o capacitor... O que vocês vão pensar agora aí? É a mesma coisa do passado, tá? É a mesma coisa, só que você agora vai fazer a lei de Kirchhoff sem a força eletromotriz. Então você vai ter uma coisa do tipo V do capacitor mais R vezes I igual a zero. Tá bom? É a mesma coisa, lá do seu capacitor. E aí você sabe que Q sobre C, então, é igual a R vezes I, menos, né? Menos R vezes I. Tá bom, galera? Se você quiser aplicar a lei de Kirchhoff, você já podia colocar menos ali em todos, lá em cima, né? Mas é a mesma coisa, só que sem a bateria. Sem a bateria. Bom, aí a gente organiza as coisas. Lembra que o I é dq dt, aí fica Q sobre C é igual a menos R vezes dq dt. Toca, deixa tudo organizado, o que é carga de um lado, o que não é do outro. Então você vai ficar assim, ó. dq. Vou apagar esse aqui. dq dividido por quem? Pelo próprio Q. Isso vai ser igual a menos dt sobre RC. Beleza, galera? O que você vai fazer? Você vai integrar de novo. Então, você vai integrar aqui, ó, dq sobre q. Só que essa tá mais simples, né? E do lado de lá, você vai integrar menos a integral de dt sobre RC. Cuidado com os limites de integração. Agora, você tá saindo de uma situação em que seu capacitor já estava carregado. Então, ele tinha uma carga inicial. Eu vou chamar essa carga inicial de Q0. Ok? E ele está indo para uma carga final. Uma carga final aleatória que eu vou chamar de Q. Eu não sei quanto vale. Os limites do tempo é 0 a T. Belezinha? Então, vamos ver o que isso aqui vai dar. Galera, integral de 1 sobre x dx é o ln do próprio x. Eu já vou fazer direto aqui, vocês já pegaram a manha, né? Então vai ficar ln de q menos ln de q0. Então isso aqui vai dar um ln de q sobre q0. Isso vai ser igual a menos o t sobre rc. Beleza? Faz aquela brincadeira da exponencial que vocês já sabem. A exponencial, então, de menos t sobre RC é igual a Q sobre Q0. Belezinha? Esse Q0 é do problema inicial, né? Ele que vai dar para você. Então, eu vou isolar aqui o meu Q. Vai ficar Q de T vai ser igual a um Q0 vezes a exponencial de menos T sobre RC. E faz sentido, né, galera? Porque você tem uma carga inicial e à medida que o tempo vai passando, você vai perdendo essa carga inicial, né? Sem problema algum. Aí você fala, professor, e a corrente? Vamos lá. Assim. A corrente
é dada por... Deriva esse troço aí, galera, para vocês verem. Você já sabe que o I é a derivada da corrente, né? O Q0 é constante, ele fica, né? A derivada da exponencial cai o expoente, a derivada do expoente, então menos 1 sobre RC, vezes a própria exponencial, então menos T sobre RC. Beleza? Então, meu I, a gente pode escrever assim, galera, ó. Meu I de T, ele vai ser o seguinte. Primeiro, por que apareceu um menos aí? Esse menos você pode interpretar de duas maneiras. Você pode interpretar que a corrente está girando no sentido contrário, né? Porque o capacitor está liberando carga, então está indo para o outro lado. Ou você pode pensar que a derivada a taxa de variação da carga é negativa, né? Porque o I é dQ dt. Como você está perdendo carga, então você está tendo uma derivada negativa. Então tem que aparecer um menos aí. Você pode incorporar esse menos dentro de um cara chamado I0. Então aqui você vai ter um I0 menos T sobre RC, de maneira que esse seu I0, você pode escrever ele como sendo menos o Q0 sobre RC. Então percebam que esse menos aí, galera, ele é irrelevante, tá? Ele só está dizendo o seguinte, cara, meu capacitor está descarregando. É só isso que ele está dizendo para você, nada demais. Dúvidas, galera? Essas são as equações de carga e descarga do capacitor, tá bom? Mostrei para vocês como chegar nelas desde o comecinho, usando as teorias de eletricidade. Bora fazer um exercício para aplicar isso aí? E ficar todo mundo feliz? E contente? Mas tudo bem, Cintia? Alguma dúvida? Vocês acompanharam essas integrações, essas derivadas? Deu para acompanhar de boa? Nada fora do que vocês já viram no curso, não, né? Diga lá. Tá bom. Então, vamos pegar aqui um exercício. Deixa eu pegar uma aguinha ali para mim, que eu tô ficando já com a garganta seca. Rapidão. Pronto. Ó, vou pegar aqui, então. O que é isso? Ah, esse aqui é o Física 4. Esse não. Ó, já tá nele. Que beleza. Acho que é porque eu peguei essa figurinha ontem. Ó, galera, eu vou escolher aqui alguns exercícios interessantes, tá? Pra vocês tentarem fazer com relação a esses circuitos RC. Ó. Começa aqui, circuito RC, tá? Esses de um pontinho vocês podem fazer tudo. Até o 62 vocês podem fazer, depois eu escrevo lá, né? Dá para fazer o 63 também.
Ah, galera, faz até o 69, vai. Vocês estão fazendo nada mesmo? 57 até o 69. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos 62. Aí semana que vem a gente tira essas dúvidas que vocês tiverem. 62. Ele diz o seguinte: a figura parará mostra o circuito de uma lâmpada piscante, como as que são usadas nas obras de estrada. Uma lâmpada fluorescente L, de capacitância desprezível, é ligada em paralelo com o capacitor C de um circuito RC. Existe uma corrente na lâmpada apenas quando a diferença de potencial aplicada à lâmpada atinge a tensão de ruptura VL. Nesse instante, o capacitor se descarrega totalmente através da lâmpada e a lâmpada fica acesa por alguns instantes. Para uma lâmpada com uma tensão de ruptura VL de 72 volts, ligada a uma bateria ideal de 95 volts e a um capacitor de 0,150 microfarads, qual deve ser o valor da resistência R para que a lâmpada pisque 2 vezes por segundo? Oh, yeah! Vamos aqui. Então, esse cara aí é o exercício 62. Uhum. O exercício 62, então, deixa eu pegar a figurinha dele aqui para vocês. Eu tinha feito isso ontem. Aqui. Então, olha só, galera. Enquanto a diferença de potencial na lâmpada não alcançar o que ele chama de diferença de potencial de ruptura, que vale 72 volts, não tem corrente elétrica nessa lâmpada. O que isso quer dizer? Que você está carregando o capacitor. Então, você está jogando carga para o capacitor. Quando a diferença de potencial do capacitor, percebam, galera, que o capacitor está ligado na lâmpada em paralelo. Então, quando atingir uma diferença de potencial de 72 volts também no capacitor, o que acontece? O capacitor descarrega em cima da lâmpada, aí a lâmpada acende, o capacitor descarrega todinho, e aí você desliga a lâmpada. Aí o capacitor ele vai sendo carregado de novo, até atingir uma diferença de potencial de VL. Quando chega VL, ele descarrega de novo e joga para a lâmpada. É isso que está acontecendo. Tranquilo com a interpretação? Então, toda vez que o seu capacitor armazenar 72 volts, ele atingiu uma diferença de potencial de 72 volts, ele libera carga para a lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada deixa passar corrente. Percebam, só passa corrente na lâmpada, isso o texto diz, quando a lâmpada atinge 72 volts de diferença de potencial. Mas como está ligado em paralelo com o capacitor também atinge 72 volts de diferença de potencial. Muito bem? Então, vamos olhar para o processo de carga desse capacitor. O processo de carga desse capacitor, galera, ele se dá, a gente sabe a equação, né? Eu vou escrever ela aqui para a gente. A carga do capacitor, Q de T, corresponde a E sobre C, que multiplica 1 menos Ezinho menos T RC. Só que percebam, esse problema, ele não está preocupado com a carga, ele não está preocupado com a corrente, ele está preocupado com a diferença de potencial no capacitor. Por quê? Porque a diferença de potencial no capacitor é a mesma da lâmpada. Beleza? O que é, então, a diferença de potencial, galera, do capacitor? Vocês sabem que a diferença de potencial no capacitor, vou chamar de VC,
corresponde à carga armazenada no capacitor dividido pela capacitância. Então, curte, se eu passar a capacitância aqui para cá dividindo, fica carga, que depende do tempo, dividido pela capacitância. Isso vai ser igual a força eletromotriz 1 menos ETRC, não é isso? Esse lado esquerdo é o próprio V do capacitor. Então, a equação que determina a voltagem nas placas do seu capacitor nada mais é do que essa aqui, ó. 1 menos ETRC. E faz sentido, né? Você vai esperar um tempo até que ele atinja essa diferença de potencial dado pela força eletromotriz. Então, o que o problema quer? O problema quer que você descubra qual é a resistência para que o seu capacitor ele carregue até 72 volts 2 vezes por segundo. Por quê? Porque cada vez que você carrega até 72 volts, você libera a lâmpada e a lâmpada acende. Só que você quer que isso aconteça 2 vezes por segundo. Se são 2 vezes por segundo, você quer que ele atinja uma diferença de potencial de 72 volts, onde a força eletromotriz é 95, 1 menos E. Como são 2 vezes por segundo, galera, eu vou pegar um tempo de meio segundo. O que isso quer dizer? Que a cada meio segundo, meu capacitor armazena 72 volts. Dividido por RC. Eu vou escrever RC assim, tá? Para não poluir muito. Depois a gente troca isso aí. Então, eu passo o 72 dividindo, ou o 95 dividindo. Vou fazer uma conta rápida aqui, ó. 72 dividido por 95. 0,76, né? Aproximadamente. Isso é igual a 1 menos E menos 0,5 sobre RC. Beleza, agora passa esse 1 aí subtraindo. 0,76 menos 1 vai dar 0,24. Só que com sinal de menos. Como já tem um sinal de menos do lado de lá, então vai ficar assim, ó. E elevado a menos 0, vou inverter, 0,5 RC é igual a 0,24. Beleza? Bom, aí o que a gente faz? Toma o logaritmo, né? Dos dois lados. Então, eu vou tomar o logaritmo de quem? De E elevado a menos 0,5 sobre RC. E o lado de lá é o logaritmo de 0,24. Certo? E o logaritmo desse troço que está aí, é só você pegar o expoente, né? Então fica menos 0,5 sobre RC. Isso é igual ao logaritmo de 0,24. O logaritmo disso... Opa, peraí que eu tenho que trocar o sinal, né? 0, oh, meu Deus. 0,24 ln. Isso dá menos 1,42. 43. Vamos lá. Vou mostrar as coisas aqui. Então, galera, o meu RC total, né? Ele vai ser igual a 0,5 dividido por 1,43. Vamos usar isso.
0,5 dividido por 1,43. Isso vai dar 0,35. Bom, então, quem vai ser a minha resistência? A minha resistência é o 0,35 dividido pela capacitância. E a capacitância, ele disse que era 0,15, não era isso? Vezes 10 a menos 6. Acho que era isso. É 0,35 dividido por 0,15. 2,33. Vezes 10, sexta. Pronto. Fechou? Ficou claro aí, galera? Mais 6, porque sobe. Isso. Ou 2,33 mega-ohms. Aí parece ter nome de super-herói, né? Sacou, Cíntia? Ficou mais clara aí a aplicação? Legal, né? Tudo bem para todo mundo? Todo mundo feliz, contente, satisfeito? Posso parar a gravação? Bom. Foi-se.